Olá, Fael e pessoal do Elite Oculta. Eu sou o Danilo e tenho 67 anos. Sou natural do Maranhão. E para ser mais exato, eu sou natural de uma cidade chamada Balsas, no estado do Maranhão. Sou um fã do canal e acompanho todos os relatos que consigo, pois como sou de idade avançada, eu acabo não tendo muita habilidade com as tecnologias atuais. Tanto é que o meu neto é que está lhe escrevendo este relato. E através dos dedos dele, as minhas palavras tomam forma e sentido. E o que vou lhes contar é somente uma das minhas vastas experiências com o sobrenatural. Bem, tudo aconteceu comigo no ano de 1970, na fazenda Projeto Cortirosa, que focava no Cerrado Maranhense, a cerca de 40 quilômetros da zona urbana do município de Balsas. As empresas e fazendas da região estavam contratando capatazes, peões e seguranças para ajudarem na segurança e escoltas dos caminhões, tratores e maquinários de colheitas. Nesta oportunidade foi que eu fui pedir um emprego na fazenda Cortirosa, da qual eu falei acima. Era um grupo de fazendas géridas por uma empresa de fora que tinha ligações com a Bung e outras empresas grandes. Bem, essa era a minha chance de crescer na vida e conseguir um bom emprego de carteira assinada. Bom, eu cheguei na sede da fazenda pela manhã e a fila para empregos como peão ou capatazes eram enorme. Tanto requeriam pouca experiência, como também o pessoal das redondezas estavam com medo de pegarem as vagas de guarda noturno. Isso por conta de um ex-segurança da fazenda que na época havia saído da cidade às pressas, alegando ter visto um demônio correr nos campos de soja. E isso aconteceu em uma madrugada. Tal boatos fazia com que houvesse mais vagas para segurança e o salário fosse até maior. Bem, mas era tão verdade que mesmo com tantas vagas, a empresa estava tendo que trazer gente de fora para suprir a necessidade de vagas. E como naquele tempo eu era mais desaforado e já vinha de alguns anos de lida diárias com animais perigosos na roça, como bois bravos e cobras, e muito também por ter uma boa experiência de caça e uma mira muito boa, eu acabei decidindo de última hora me candidatar para uma vaga de segurança noturno. Eles explicaram que não se responsabilizavam por ferimentos ou acidentes de trabalho, e que os turnos eram de uma noite completa, e que se eu desistisse da vaga, teria que pagar uma rescisão de contrato no valor de 3 salários. Ou seja, se eu aceitasse o emprego, seria quase que por minha conta e risco. E só não era de fato, por conta de que a empresa nos fornecia armamento, que era uma escopeta calibre 12, uniforme completo e colete à prova de balas. Toda essa proteção era por causa de 2 coisas que aconteciam muito na nossa região. E por se tratar de um cerrado vasto e muito vivo, vez ou outra, haviam aparições de onças pardas, que era um perigo para a vida de todos, não só dos seguranças, mas também para os caminhoneiros que não paravam de chegar e sair da fazenda. Outro fator eram os roubos de carga, que aconteciam vez ou outra nas redondezas da fazenda, onde em muitos dos casos, os seguranças eram feridos de morte. E mesmo com tudo isso, eu aceitei o emprego, pois a minha mãe estava precisando fazer um tratamento de saúde que na época custava muito caro. Aliás, ainda custa. E por isso eu aceitei o emprego. E depois de receber os treinamentos e instruções,
eu já fui despachado para a minha primeira ronda. Essa primeira ronda acontecia ainda de dia, supervisionada pelo chefe da segurança que me apresentou as pessoas. E o ritmo de trabalho, que seriam de jornadas de 8 horas de trabalho, que começariam todas as noites de segunda a sexta-feira, às 10 da noite, e se estenderiam até às 6 da manhã. Bem, era um ritmo de trabalho diferente do que eu estava acostumado, mas era o que tínhamos que cumprir. Então, eu fazia rondas por todo o perímetro do estacionamento até o porão de cargas da fazenda de 2 em 2 horas, revezando com outro segurança. Naquele tempo, os caminhoneiros que estavam na fila para carregarem ficavam dormindo em seus caminhões até que chegassem a sua vez. Então, tínhamos que cuidar e zelar pela segurança deles, pois se acontecesse algo no estacionamento da empresa, seria de responsabilidade da mesma. O que nos fazia sempre passar pelo estacionamento, ou vez ou outra, estávamos os 2 seguranças por lá, verificando se tudo estava bem. Bem, eu comecei a trabalhar 2 dias depois de receber as orientações sobre as rondas e tudo mais. E foi quase que no mesmo dia em que comecei a trabalhar que eu vi o dito demônio que o ex-segurança havia contado ao povo antes mesmo de viajar. Naquela noite, o clima estava tenso na fazenda. Um caminhoneiro havia discutido com o dono da fazenda, se queixando de ter os seus pneus do caminhão estourados. Ele disse que este fato aconteceu na noite passada. Então, isso gerou brigas e desentendimento entre as partes. Isso era até de certa forma perigoso para o trabalho, pois a qualquer momento os homens poderiam se revoltar e incitar uma ação mais bruta contra a fazenda. E eram mais de 50 caminhoneiros contra 10 homens, entre seguranças e capatazes. Mas esse seria o menor dos meus problemas aquela noite. Eu estava no porão de carregamento, por volta de 4 da madrugada, quando vi um par de olhos amarelos me observarem ao longe da estrada. Acendi a minha lanterna e quando apontei na direção não havia mais nada na estrada. Apenas marcas de patas de um cão muito grande que pareciam correr na direção do pátio do estacionamento. Eu ainda estava olhando aquelas marcas estranhas quando ouvi tiros que pareciam vir do estacionamento. No rádio, o meu parceiro gritava que tinha uma onça no estacionamento. E foi aquela confusão toda. Eu correndo para o pátio, enquanto ouvia disparos e gritos por socorro. E alguns caminhões dando partida. E até mesmo urros e uivos eu ouvia. E como alguns caminhões estavam saindo, eu decidi correr pelo mato para não ter risco de ser atropelado. E assim, eu chegaria da parte de trás do estacionamento. A lua cheia estava linda aquela noite, e um calor imenso comum da região dava o tom daquela noite. Tamanha foi a minha surpresa quando cheguei e acendi a minha lanterna no pátio e não via ninguém. Parecia que todos ali tinham desaparecido. E só havia alguns caminhões com as lonas rasgadas e as redes de dormir armadas debaixo do caminhão. As mesmas estavam vazias e até algumas cabines abertas. Eu apaguei a minha lanterna, pois para mim aquilo estava muito estranho. E um desconforto muito forte me acompanhava. Comecei a me esgueirar por entre os caminhões. E foi quando no rádio, o meu companheiro me disse sussurrando para eu subir numa das lonas dos caminhões. Bem,
eu subi sem pestanejar, pois me parecia uma boa ideia para ver melhor do que se tratava aquilo. E quando cheguei na parte de cima, eu vi no outro caminhão algumas pessoas deitadas olhando para baixo, do meu lado direito. Os seus gestos pareciam dizer que eu olhasse também. Destravei a minha escopeta e fiz mira na direção que eles apontavam. E foi aí que vi sair de trás de um caminhão uma criatura negra de pelos escuros, com olhos que pareciam ser amarelos. Porém, a sua parte, que seria branca dos olhos, também era preta. Aquilo tinha orelhas pontudas e não tinha cauda. Os seus dentes inferiores pareciam ser sobressaltados como os de um javali adulto. Aquilo grunhia e cheirava o ar, como se procurasse algo. Eu já estava pronto para atirar, quando aquela coisa se pôs de pé, caminhando entre os caminhões, olhando as cabines. Os meus dedos travaram e o meu coração acelerou. Pensei comigo mesmo que aquilo só poderia ser de fato um demônio, e que nada do nosso mundo seria capaz de fazer tal coisa. Travado, eu continuei a olhar enquanto aquela coisa andava de cabine em cabine. E quando estava quase chegando no caminhão em que eu estava em cima, um caminhoneiro cujo caminhão estava de frente ao que eu estava, acendeu seus faróis junto com os faróis de milha, iluminando o corpo da criatura, que estava nítido em minha frente. Aquilo pôs a mão sobre os olhos, urrando para o caminhão como um animal. Bem, e essa foi a nossa chance de acertar aquela coisa com vários tiros. Aquela criatura caiu ali mesmo, se estrinchando e gritando. Bem, e ele fazia isso como uma pessoa. Senti um arrepio ainda maior quando desci do caminhão e o corpo que estava lá não era mais de um bicho, mas sim de uma pessoa. Era um senhor de idade que trabalhava na colheita de soja durante o dia. E durante a noite ele virava bicho. Simples assim. Boa noite.